Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre cinema, especificamente no setor de streaming, produções cinematográficas, né? No setor de streaming e a regulamentação desse setor. Para isso a gente conversa agora com a produtora executiva audiovisual, Mônica Mello. Mônica, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, obrigada por me receberem hoje para falar desse tema tão importante, né? Muito obrigado, a gente que agradece, tá? Para falar sobre esse tema, como você falou, muito importante, né? Olha, muita gente consome, né, o streaming e em expansão, claro, em todo o mundo, aqui no Brasil, né, de extensa utilização comercial, né? E é preciso regulamentação. Tem muita coisa errada, né? Tem muita crítica em cima de lei, né, que está regulamentando esse setor de streaming aqui no Brasil. Mônica, como está essa situação, né? Levando em conta aí que a Associação de Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, né, e outras entidades estão se mobilizando contra o relatório final do projeto de lei número 8.889 de 2017, que foi proposto aí pelo deputado doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, regulamentando esse setor de streaming aqui no Brasil. Bom, nós temos severas críticas a esse projeto de lei, mas primeiramente eu queria explicar uma coisa, né? A gente vê que esse projeto de lei ele já vem de 2017, nós estamos agora em 2026 e até esse momento o streaming não foi regulado, né? Então, essas empresas grandiosas estão operando no Brasil, que é o segundo maior mercado do mundo de streaming, só perde para os Estados Unidos, sem nenhuma regulação. Eles não pagam um tributo que todas as outras empresas que estão exibindo estão pagando. Então, as salas de cinema pagam tributos, as TVs pagam tributos, mas o streaming não paga. Então, a gente cobra há muito tempo essa regulação. Porém, quando veio esse projeto de lei, ele veio com brechas, né? Ele tem algumas questões em relação à cota de tela, que seria justamente os filmes brasileiros que eles teriam que ter obrigatoriedade de ter dentro do catálogo, né? Então, a gente tem questões sobre isso, porque o percentual que tem no projeto de lei é ainda baixo, né? A nossa opinião, né? do setor inteiro. Inclusive, está abaixo do percentual de cota de tela dos cinemas, das salas de cinema, né? Só para vocês terem uma ideia. E também tem uma outra questão, que é uma possibilidade dessas empresas, dessas grandes empresas, essas big techs, abaterem 70% dos tributos que elas deveriam pagar para investir em produções audiovisuais brasileiras. Mas aí tem a grande questão, né, de debate. Elas poderiam utilizar esse valor que elas abateriam, ela não vai pagar o imposto, e ela utiliza para se autofinanciar. Então, esse é o maior ponto de discussão, porque nós estaríamos dando para essas empresas dinheiro do tributo, dando para elas fazerem o que elas quiserem, né? E não é esse o objetivo. O objetivo é que o tributo né, esses valores vão alimentar o fundo do setor audiovisual, que é o fundo que alimenta toda a nossa indústria, né? Verdade. Todos esses argumentos, né, eles servem, como você está dizendo, para melhorar o próprio nicho, né, cinematográfico, né, de produção. É uma cadeia muito, muito grande, extensa, né, que emprega bastante, emprega muito, né. Eu tenho até uns números que eu trouxe para você, só para as pessoas entenderem um pouco, porque a gente fala em audiovisual e às vezes as pessoas pensam Sim. que é algo que está ali o tempo todo ligado a essas leis de incentivo, né? A Rouanet teve uma época que estava em grande debate, e a gente está falando de um setor que emprega mais que o setor automobilístico. Então, o número que eu peguei agora, em 2024, o total de empregos gerados pelo setor audiovisual foi de mais de 600 mil. Então, é um setor muito importante, tanto em termos de geração de emprego, né, e a gente fala empregos diretos, indiretos, etc., como também de preservação cultural brasileira, né? Sem dúvida, né? E o próprio fato de também, né, essa geração de renda que é muito importante, profissionalização cada vez maior. E a gente está vivendo um período muito bom, né, de premiação também, né? Vislumbra-se, claro, aí cada vez mais
o Brasil chegar com produções e com atores também, e, enfim, com realizadores, pessoas que fazem parte dessa cadeia, né, do cinema, né, da produção audiovisual, mundialmente. Então, isso tudo compete, né, para que tenhamos aí um nicho cada vez mais complexo no seguinte aspecto, né? Quanto mais complexo todo esse esquema, né, mais e melhor ganha a pessoa que está assistindo, enfim, o público que é importante, que é o produto, aliás, a meta, né, a ser atingida por essas produções, né, todos esses produtos cinematográficos, né? Enfim, como vocês observam, né, vocês como uma categoria, né, que trabalha no cinema, a esperança para que essas críticas e essas alterações elas sejam acatadas e, enfim, a gente tenha aí um melhor funcionamento de toda essa cadeia. Nós estamos reunindo, né? Existem várias associações de produtores e várias associações do audiovisual, né? Nós temos também a ABRA, que é dos roteiristas, porque quando a gente fala numa PL como essa, ela atinge todo o setor, né? Desde os exibidores, que são as salas de cinema, que devem estar olhando para isso, e, poxa, a gente tem uma cota de tela mínima de 14,5%. E aí eles vão ter uma cota de tela que vai começar com 2%, né? Existe essa assimetria. Mas também nós, produtores, porque nós fazemos as nossas obras, e você falou isso muito bem, para um público, a gente quer atingir um público, né? A gente já enfrenta dentro do streaming uma força que nos exclui, que é o tal do algoritmo, né? No momento em que a pessoa começa a assistir dorama, só vai ser oferecido para ela dorama. Então, mesmo que dentro daquele catálogo haja filmes brasileiros, ele não vai ser ofertado para aquele assinante. Então, isso já é um grande desafio para nós, né, produtores nacionais. Mas a gente tem uma esperança, vamos colocar assim, de que essa pressão popular, essa pressão das associações, ela consiga mobilizar mesmo, assim, apoiadores ali dentro, né, porque o Senado é a casa revisora, então eles podem, sim, nos surpreender de alguma forma. Não esperamos que nos surpreendam negativamente, né? O maior medo de todo mundo é que haja uma desidratação, digamos assim, das nossos pequenos ganhos, né? Dos questionamentos que a gente já fez. Mas a gente tem muita esperança de que haja um bom senso também. Temos pedido muita ajuda ao próprio governo federal, ao Ministério da Cultura, para comprar essa briga com a gente, né? Porque somos muitos, mas dependemos dessa regulação, dependemos dos deputados, dos senadores, para que isso, de fato, venha a nos beneficiar, porque o objetivo é esse, né? Todo país que construiu uma indústria audiovisual forte, ele teve, em algum momento, ou ainda tem, esse tipo de legislação, de regulação, né? França, Coreia do Sul, Estados Unidos. Então, a gente precisa disso, já está bem atrasado, inclusive, né? Como eu citei, 2017, essa PL. E esse setor, Mônica, ele agrega muita coisa com outros, né? Como o próprio turismo, né? É mais um atrativo que o Brasil tem aqui, né? A gente tem uma riqueza gigantesca, né? Natural, entre outras coisas. O próprio brasileiro, né? Antropologicamente, ele digamos assim, um atrativo, né? Não à toa somos público, né? O Brasil é público aí para tudo, né? Na música, na produção cultural, né? É exemplo também, né? A gente tem vários artistas conhecidos mundialmente, temos as nossas riquezas naturais, né? Os próprios Lençóis Maranhenses, né? Ele já teve filme também, né? Filme da Marvel, veio filmar aqui, enfim. Isso aí é uma projeção, acima de tudo, também turística e de atração, claro. Vamos ver, né, se os políticos vão estar engajados justamente nessa educação algorítmica, né, para a gente não ficar à parte, né, desse algoritmo também, né, a gente entrar nesse setor, digamos assim, que diz respeito à vida das pessoas, né, praticamente uma tudo é rede social hoje em dia, né, e aquele ato de a gente estar assistindo, está gerando informações também para alimentar esses algoritmos que vão para as redes sociais também, enfim, é uma troca e uma fusão aí em rede, né?
Exato, claro. E é uma novidade, né? Todos nós estamos lidando com isso. A gente entende que existem limites, existem dúvidas, mas é necessário, de fato, como você falou, preservar, até porque o nosso setor ele acaba sendo uma propaganda do próprio país, da cultura, turismo, é tudo, né? Envolve muita coisa, muito ganho. Maravilha. O bom disso tudo, né, é que todos esses aspectos eles têm se desenvolvido, inclusive no âmbito educacional, né, e de formação de profissionais dessa área, né? Hoje em dia, aqui em São Luís, aqui no Maranhão, a gente tem várias iniciativas, inclusive também desse setor, digamos assim, né, de preparo de profissionais para entrar justamente nesse nicho cinematográfico que é riquíssimo, como você já bem mencionou. Mas, enfim, quais as esperanças em termos locais, né, inclusive? Olha, eu inclusive sou professora, né? Dei aula no IEMA, que tem uma escola de cinema fantástica, é algo que é um exemplo para o país, é uma escola técnica de cinema, forma técnicos. Também na plataforma Maranhão Profissionalizado, que pega interior, tudo, enfim. Então, assim, a gente tem a esperança de que quando o governo, seja lá o que for, fomenta a produção local, que é o que está acontecendo no Maranhão, a gente teve LPG, tem Aldir Blanc, tem todas essas políticas públicas, né, que fomentam. Então, a gente está produzindo, mas a gente quer ver o que a gente produz ser exibido, né, não apenas no Maranhão. A gente faz, né, a gente mostra a nossa cultura, mas a gente quer levar a nossa cultura para o Brasil e para o mundo. Então, a gente espera, sim, ver em um futuro próximo as produções maranhenses nesses streamings, né? Então, se isso for regulado, eles vão ser obrigados a adquirirem obras brasileiras. E vejam um percentual, se for um percentual justo, eles vão ter que sair procurando pelo Brasil inteiro. Então, nós que estamos produzindo bastante, porque o Maranhão é um grande produtor audiovisual atualmente, nós vamos ter nossas obras lá. Isso vai ser um ganho fantástico, isso retroalimenta, né? O setor, isso vai incentivar até talvez a novas iniciativas educacionais para o Estado, né? Para interiorizar, sei lá. Eu tenho grande esperança de que as coisas vão melhorar a partir dessa regulação, se for feita da forma mais justa para o nosso país. Sem dúvida, né? Gerando políticas públicas, a coisa tende a avançar com certeza. Eu acho que a meta também é essa, né? Virar política pública, né? Entre algumas que já existem, incrementar ainda mais. Mônica, olha, eu agradeço muito aqui a sua presença para falar sobre esses assuntos. Lembrando, né, que hoje é quinta-feira, hoje tem Estação Cinema aqui na Rádio Universidade, que é o nosso programa de sétima arte, toda quinta-feira e também no sábado, na quinta-feira, às 10 para as 6 da tarde, e no sábado, às 10 para as 6 da tarde também, tá? Olha, a regulamentação do setor de streaming, a gente acabou de conversar com a produtora executiva audiovisual Mônica Mello sobre esse assunto. Mônica, muito obrigado, né? E a gente Eu que agradeço. Muito obrigada. Estou à disposição de vocês, viu? Maravilha. Um ótimo dia, tá? Obrigada. Tchau. Tchau. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade. Janaíne Serra, a gente volta amanhã com mais informações. Sexta-feira tem roteiro cultural e comentário de Paulo Peregrini. Hoje é quinta-feira, hoje tem sessão delas, não é isso? No Sessão das 8, Janaíne Serra já com você. Antes tem Rádio Ciência, um monte de informação bacana aqui na Rádio Universidade. Fique com a gente na 106. Até amanhã. Dia 26, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8 horas e